poder se espelhar. Nós já trouxemos aqui o Daniel, que contou a sua história belíssima, né? Toda a dificuldade que teve, que passou para montar suas empresas. Tivemos aqui o Vinícius, engenheiro, tivemos o Dr. Kennedy, que também contou sua história belíssima até chegar ao mestrado, né? Saiu de uma cidade pequena aqui do interior do Ceará e foi fazer o seu mestrado na maior universidade da América Latina. Tivemos várias pessoas aqui e ontem, né, foi super emocionante. Nosso Igor, né, o doutor Igor, camarada super resiliente, trabalhador, que conseguiu, né, vencer todas as barreiras, dificuldades de saúde na família e se tornar um advogado de sucesso. E hoje a gente vai trazer aqui também um camarada que tem uma história incrível, que é o Miranda. Miranda, primeiro se apresenta aí para a turma aí, o pessoal saber quem é o Miranda, e depois eu vou te fazer uma pergunta aqui para a gente começar a contar, né, a sua trajetória. Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos que estão assistindo aí, essa live aí, madrugando aí. Vamos lá, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Miranda, sou contador, empresário contábil aqui da cidade de Pindoretama, e a gente está nessa luta aí do universo do empreendedorismo já há alguns anos. E aí hoje aqui a gente vai vamos fazer um bate-papo legal aqui. Miranda, me diz uma coisa, tu me escuta? Escuta, perfeito. Só um instante, deixa eu... Fala aí de novo aí, eu acho que tá me ouvindo, né? Estou ouvindo, perfeito. Show, garoto. Miranda, muitas pessoas, né, elas às vezes conhecem a pessoa hoje, né, o Miranda hoje, o empresário da contabilidade, o cara que cuida da saúde das empresas aí do município, mas eles não sabem, né, a história que tem por trás, né, do CNPJ. Eles não sabem que o Miranda foi um cara que ralou bastante para fazer a faculdade, tinha que trabalhar e fazer a faculdade, que tinha um emprego que garantia uma estabilidade, mas que resolveu empreender. As pessoas, né, gostariam de saber, Miranda, como que se deu isso, né? Por que você escolheu a contabilidade? O que te levou para o mundo da contabilidade? Os seus primeiros trabalhos? Conta aí um pouco aí da tua história aí para que as pessoas possam saber realmente a trajetória do Miranda. Perfeito, meu irmão, perfeito. A minha história ela é parecida com muitas de brasileiro, né? Muita história de brasileiro, de superação, né? De superação. Não venho do universo familiar, minha família, vamos dizer assim, não é de uma casta de classe média, pelo contrário, a minha família são pessoas humildes, de agricultores, de pessoas semi-analfabetas. E para tentar traçar uma linha do tempo aqui, eu vou voltar aqui para que as pessoas possam entender, né? Claro, aquelas pessoas que têm o meu convívio direto, pessoas mais próximas, pessoas do mesmo ciclo de amizade, da minha mesma, vamos dizer assim, faixa etária, muitas até podem lembrar e acompanhar a vida da gente. Vamos lá. No início, né, como eu falei, a gente é de uma família humilde, de agricultor, meu pai é agricultor, minha mãe é dona de casa. E logo com meus 8 anos, 9, 10 anos, meu pai já me levava para labuta, já me levava para a roça. Então, eu já com 8, 9 anos já estava capinando com a estrada na mão, já estava capinando, limpando mato, plantando. Então, a agricultura mesmo ferrenha, que até hoje, meu pai com 80, vai fazer 84 anos, ele ainda tem uma agricultura assim, de subsistência, da vive, é a paixão dele. Não tem necessidade, ele já se aposentou, mas é aquilo que o motiva, aquilo que faz sentido com que ele tenha uma qualidade de vida mais sentido na vida mesmo. Então ele faz, planta algumas besteirinhas, tem uma vaquinha lá, mesmo quando ele deixa 2 litros de leite aqui, mas voltando de novo para pegar o fio da meada. E aí então eu já, nessa vida de trabalhando na roça mesmo, eu, como todos os outros, é uma vida digna, mas que as pessoas realmente, de fato, não querem, que é uma coisa pesada. E aí, daí, então, eu comecei a estudar. Logo depois disso, para sair
dessa vida, eu tinha que arrumar outro emprego, óbvio, né? E aí eu parti para o comércio. Né? Comecei logo cedo com meus 18 anos, aliás, comecei com 16 anos no comércio, indo para o comércio, trabalhando como estoquista, trabalhando limpando prateleira. E aí eu passei mais ou menos uns 8 a 10 anos trabalhando no comércio e comecei a estudar. Terminei meus estudos, meu ensino médio, comecei a estudar. No ensino médio, a gente, de imediato, não consegui dar início à faculdade, haja vista a situação financeira, que eu não tinha época. Terminei meus estudos, salvo engano, em 2000, foi 2021, foi 2001, ou foi 2000, foi 2001. E aí, para dar continuidade aos estudos, necessitava que eu tivesse dinheiro. E aí eu não tinha. Foi logo também quando eu casei com minha esposa, a gente teve um filho e agravou mais ainda a situação. Então eu ficava muito refém do meu emprego de ganhar um salário mínimo, até mesmo deles. Na época, a realidade era essa. Para sobreviver. Só uma parte aí. Não teve um período aí, não sei se estou me adiantando, ou é depois, não sei, que você teve um acidente, você também passou no concurso e não pôde assumir por conta, né, das sequelas desse acidente. Teve isso aí também, não foi? Teve, perfeito. Mas lá na frente, certo? E aí no comércio, eu era só mesmo um salário menos para poder sobreviver, sustentar mulher, filho, e não tinha condição de fazer faculdade, certo? Infelizmente não tinha. E o ensino superior em si, ele ficou em segundo plano. A prioridade era a família, era o sustento familiar. Daí então continuei trabalhando, mas toda a vida eu gostei muito de estudar, muito mesmo, eu gostava. Eu lembro que uma das minhas matérias preferidas era matemática, assim como história, enfim, mas eu gostava muito de estudar mesmo, muito de estudar. Continuei estudando, e aí o meu ciclo de amizade à época também, graças a Deus, são pessoas muito dedicadas aos estudos, e sempre prestavam concurso. E aí em 2008 surgiu a oportunidade de fazer um concurso, foi em 2007, 2008, da polícia, do Ronda do Quarteirão, o extinto Ronda do Quarteirão. E assim fiz, e a maioria do nosso ciclo de amizade aqui da Pindoretama passaram. Né? Eu fui aprovado logo nos primeiros, certo? Daí a gente fez todos os exames, tudo que tinha que se fazer para entrar dentro fazer parte da Polícia Militar do Ceará. Contudo, eu estava trabalhando no supermercado já, prestes a ser chamado para a academia, e aí eu estava fazendo uma entrega aqui na avenida principal, o carro me bateu, atropelou de moto, e aí eu tive fratura exposta na tíbia, na fíbula, e fui às pressas para o JF, tive que fazer cirurgias, e aí fiz 6 horas de cirurgia, coloquei pino aqui, parafuso, platina de fixas, que tem até hoje. Então aí fui chamado, né, para entregar o quadro na academia, e infelizmente não podia ir porque eu estava obviamente acidentado, tá? Já tinha passado uns 15 dias no JF, estava em casa, já estava de recuperação, infelizmente não poderia ir, não pude ir. E a solução, muitos outros, era entrar com recurso. Eu até procurei um recurso, entrei falar com o escritório de advocacia para poder, mas ele pediu na época um valor muito alto e eu já não tinha mais nada, porque eu já tinha gasto os exames, porque quem não sabe, quem não é desse meio, sabe que mesmo após você passar no concurso, existem diversos exames que você tem que fazer para apresentar, para comprovar que você está apto a assumir cargo de policial. E aí, esses exames é tudo feito particular. Exame de todos, coração, cabeça, todos. E aí eu já tinha gastado muito e eu não tinha. E aí, só que a gente que é cristão, a gente crê em Deus, a gente crê que tudo tem um propósito. Tudo é no tempo de Deus. Então eu me conformei. Não é que eu me conformei, eu sabia que Deus tinha algo melhor para a minha vida. Então eu fui atrás, continuei nos estudos. Na realidade, eu nunca fiz, quem me conhece, o perfil de policial. Respeito muito, mas se bem que as pessoas mudam, mas o perfil de policial, desse mais incisivo, mais ostensivo, não faz parte do meu perfil. Então, continuei nos estudos,
continuei nos estudos, foi aí que eu passei também no concurso de Aquiraz, da Prefeitura de Aquiraz, para motorista administrativo, categoria B, passei no concurso. E quando passei no concurso, isso em 2008, 2009, já tinha dado entrada também na faculdade em Cascavel. Surgiu essa oportunidade de fazer a faculdade na UFA, em Cascavel. Eu tive incentivo da minha esposa e das pessoas e dei entrada na minha faculdade. Então, assumi o concurso em 2011, aproximadamente para 2012, e de motorista, e continuei estudando. E em 2014, salvo me engano, onde eu tive, inclusive, no meio do meu curso, eu tive a oportunidade de fazer parte da nossa turma, e a gente estudávamos junto, foi uma grande satisfação, e a gente logo de cara se deu muito bem. E então, assumi o concurso, continuei fazendo a faculdade e trabalhando no comércio. Na minha faculdade, para aqueles que pensam que é tudo bom, tudo maravilhoso, mas eu entrava às 6 horas da manhã, 6 horas, no meu trabalho, ficava direto, não vinha para o almoço, saía às 6 da tarde, vinha correndo para casa, tomava um banho para estar 6h20 para pegar a gente ali na parada. Vocês têm noção aí do que é. Trabalhava de 6 da manhã direto, não almoçava no trabalho. Eu trabalhava no comércio local aqui, saía umas 6 horas, 10 para as 6, corria em casa, tomava banho para estar 6h15 na parada do ônibus para me levar para Cascavel. E chegava, para quem conhece, para quem é do meu tempo, e o ônibus chegava 11 horas em casa, quando na volta. Como assim, Miranda? Você termina 10 horas a faculdade de Cascavel, como é que você chegava ao almoço? E para quem conhece a rotina do ônibus da faculdade aqui, ele sai, aí ele passa pelo capim de roça, faz a volta, enfim. Quando vai deixar. E olha que no meu tempo ainda não era nem asfaltada aquela estrada do capim de roça, era calçamento, final muito ruim. Também não tinha nem calçamento, né, que dá acesso ali ao Gozo, Mangueiral, ao distrito daqui da localidade. Então era a minha rotina, chegava 11 horas, ia tomar banho, jantar, dormia meia-noite para acordar 5 horas, enfim. Então é uma rotina de superação para quem quer algo na vida. Então, dando continuidade, quando foi em 2011, 2012, assumi o concurso, já fazendo faculdade. E aí, em meados de 2014, a gente terminou a faculdade. E aí eu tive um incentivo muito grande no meu lado da contabilidade do vosso irmão Iranildaí. Ele viu em mim um potencial. Eu não tinha condições à época de montar meu escritório de fato. E aí tive a grata surpresa dele oferecer o suporte do escritório dele para começar a trabalhar aqui na região. Incentivou que eu pegasse alguns clientes. E assim eu fiz, nunca tive medo, né? Tá, tudo com responsabilidade, mas assim eu fiz. Peguei logo a minha irmã, a época tinha um depósito de construção, e eu fui fazer a contabilidade. E comecei a fazer a contabilidade dela, fazendo a faculdade. Só que eu ainda estava lá na prefeitura de Aquiraz. E aí resolvi abrir um escritório aqui mesmo, porque o escritório funcionava na minha casa. O escritório era na minha sala da minha casa. E aí não tinha privacidade da minha família, porque o cliente chegava. E assim, detalhe, eu só poderia fazer a contabilidade à tardezinha ou nos finais de semana, porque durante a semana eu estava na prefeitura, não tinha essa privacidade da minha família lá. E aí resolvi fazer um ponto comercial lá da minha casa, onde hoje é o meu escritório. E assim fiz. Tinha necessidade de contratar uma pessoa, até porque eu não estava dando conta, somente à noite e final de semana, e assim fiz, contratei uma pessoa. E graças a Deus a gente fazendo um trabalho, tendo como referência grandes profissionais, com a ajuda, com o suporte de alguns amigos, entre e Danilo, a gente foi crescendo, fez-se necessário contratar outra pessoa. E assim fiz, contratei outra pessoa, só que assim, eu era trabalhando no Aquiraz e o escritório ficava com as meninas. Eu só tinha a oportunidade de marcar uma reunião com algum cliente depois que eu chegava às 4h30, às 5 horas, ou então no sábado. Então, eu vi um crescimento aqui e as pessoas me falavam, os amigos me falavam. E aí, então, eu tomei uma decisão, né? Lá era estabilidade. A prefeitura de Aquiraz concursado, pro resto da vida. Só que eu tinha que vir para dentro do meu negócio. Né? Aquela coisa que engorda, aquele ditado, né? Engorda o gado é o olho do dono. Não somente isso, a gente
Porque o dono do escritório é referência para o escritório. Muitas vezes ele nem tem aquele atendimento operacional, e deve não ter, né? Mas o atendimento, a sua imagem, ela é primordial. Então eu tomei a decisão de vir de vez para a contabilidade, assumi o meu escritório. Eu assumi, deixei o emprego lá de concursado, de emprego estável, com estabilidade para o resto da vida, e assumi de vez a contabilidade aqui no meu escritório. Contratei outra pessoa, hoje nós somos em 3 funcionários, comigo 4 aqui no escritório, a gente atende essa demanda da região metropolitana, enfim, tudo. Que hoje a contabilidade não tem mais fronteiras, né? Então, assim, não me arrependo de absolutamente nada, pelo contrário. Minha vida hoje, eu devo tudo à contabilidade, minha qualidade de vida, meu padrão de vida, tudo que eu conquistei foi da contabilidade. Às vezes eu me pergunto, tudo é no tempo de Deus, né? Se eu hoje estivesse na polícia, talvez eu não tinha esse know-how, esse conhecimento, minha qualidade de vida era um pouco diferente, não que os outros. Mas enfim, e aí eu agradeço imensamente a Deus por isso, aos meus amigos que me ajudou, que de fato eu faço o que eu amo, não o que eu não fazia na prefeitura, não era bem feito, porque toda a vida eu fui dedicado, mas não era o que eu amava. O que eu amo é fazer contabilidade, certo? É trabalhar com... muita gente se engana, mas contabilidade é uma ciência exata, mas é uma ciência humana, né? Para quem não sabe, a gente é uma ciência social aqui. Então eu faço o que eu amo. E a contabilidade, ela me proporcionou isso. Me proporcionou eu mudar minha qualidade de vida. E voltando um pouquinho, para quem não sabe, a minha família, aqui comigo, quando eu falo com meu filho, eu fui o primeiro formado na minha família. Daí vieram outros, mas da minha família eu fui o primeiro a ser formado, a ter um ensino superior. Para vocês terem uma noção do quão a nossa família era humilde. Eu fui o primeiro. E aí a contabilidade, ela me proporcionou isso, ter uma qualidade de vida melhor. Eu acredito que esse testemunho que a gente está dando aqui, ele é mais um, na realidade é mais um, que a gente vê tantos por aí, aquelas pessoas que têm medo de empreender, têm medo de ir atrás do seu sonho, têm medo de não dar certo. Tudo na vida é tentativa-erro, um método científico, né? Tentativa-erro. Então, quando você é dedicado, você tem Deus no coração, você vai fazer aquilo que você gosta, que você ama, não tem por que dar errado, porque nós temos dentro de nós potenciais imensuráveis. Às vezes você não acredita que tem, mas você acredita que você um dia já chegou a se perguntar: por que fulano conseguiu isso, por que fulano tem aquilo? E você, não, nós somos pessoas iguais. O que tem nele, tem em você. Basta que você deixe aflorar, basta que você vire a chave. Então você tem que partir para cima, você não tem que ter medo, você tem que empreender, você tem que correr atrás do seu sonho. Que o resultado vem, é uma consequência, o resultado vem. Quando você tem esse desejo, essa vontade. Quando eu digo que você tem essa vontade de dedicação, é quando você não somente querer, você tem que fazer com que, para que aquele sonho se realize, você tem que investir de todos os modos, né? Você não basta só esperando acontecer, né? Você tem que fazer acontecer. Então, hoje faço... Opa! Só uma parte aqui, antes de tu continuar, para mim, eu anotei aqui algumas chaves aqui importantes nessa sua história, né? Só para a gente grifar aqui, a gente não perder, né? Você falou, né, aqui de superação, né? Muitas pessoas, elas ficam procurando, né, desculpas para não realizar algo, para não fazer algo. E quando acontece alguma adversidade na vida delas, elas usam como âncora aquilo, como desculpa: eu não fiz isso porque me aconteceu isso, eu não fui mais atrás desse emprego, não montei meu negócio porque aconteceu aquilo. Ou seja, ficam criando desculpa, ficam criando subterfúgio para não encarar a realidade. E na sua história aqui mostra, né, um concurso público, né, a gente sabe que quem é pobre, conseguir ter um concurso, passar num concurso, de repente, da polícia, é uma grande libertação, porque dentro dos municípios pequenos que a gente vive,
talvez ali o salário de professor e policial é os 2 melhores salários que existem no município pequeno. Ou seja, é uma estabilidade, um bom salário para viver no município pequeno, né, e dar uma qualidade de vida para a família. Mas quis o destino, né, que não fosse essa a sua história. Quis o destino que a sua história fosse diferente. Esse momento da sua vida, você poderia, né, ter usado como uma âncora, para não fazer mais nada. Ah, foi porque Deus não quis, eu não vou trabalhar mais nada, vou ser empregado para as pessoas, vou, né, e ficar se lamentando, que o pior de tudo não é nem fazer nada, é ficar todo dia se chicoteando, né, com os erros. Conversando, né, eu converso muito com pessoas que conseguiram vencer e ser, né, sucesso na vida, e todos, né, como você bem falou aqui, tem uma história semelhante, que é de quê? De perda e superação. Perda e superação. Quem nunca perdeu, quem nunca abriu empresa e deu errado, quem nunca errou, essa pessoa nunca aprendeu nada ainda. Ainda vai aprender em algum momento. Porque os momentos que mais nos ensinam são justamente os momentos da perda, o momento da dor, o momento do sofrimento. Então, até por isso, a gente tem que ser grato a Deus por permitir, né, que a gente passe, que a gente ultrapasse essas barreiras. A questão do suporte familiar também, né, é fundamental. Eu conheço você, conheço sua família, e você é um homem de família, né, um homem de família, e eu tenho certeza que dentro desse seu caminho aqui, a família foi muito importante. Né? Tem gente que gosta de família, mas gosta de ficar fazendo 2, 3, 4, 5, 6 famílias. Você é um homem, né, de uma família só, é um homem que ama sua esposa, que ama seus filhos. Eu acompanho bem isso. E você não teve medo, né, de mudar de direção, que é outro ponto, né, outra chave muito importante aqui que teve no seu diálogo. Muitas pessoas, elas têm medo de pegar a vela e botar para o outro lado para tomar outro caminho. Ficam presas, né, naquela rotina, naquele caminho. Ah, se eu for fazer isso, se der errado, se eu perder dinheiro, se eu não conseguir. E o empreendedor, ele não pode ter medo. Ele tem que ter objetivos e metas. Objetivos e metas. O empreendedor tem objetivos e metas. O medo, ele não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Quem começa algo e para no meio do caminho, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então, eram só essas chaves aqui, cara, de tudo que você falou, que eu anotei. Eu estou só fazendo um resumo. Pode continuar o Vinícius aqui, acabou de entrar. Nosso irmão Kennedy, o Vadir aí acompanha sempre. Iranice, todo dia também está aqui dando força. Vivi, né, Arial, terapeuta, Lava Jato, Ponte Car, muita gente aí te escutando, ouvindo a sua história. Pode continuar, mano. Pronto, e daí, dando continuidade, você muito falou dessa questão da superação, e de fato a gente aprende com os erros, e na realidade, basicamente, a gente aprende muito mais com os erros do que só com o sucesso. Aquelas pessoas que nunca... o que é que aquelas pessoas que tiveram uma história de vida com dificuldade, elas dão mais valor quando chegam no sucesso do que aquelas outras que já vieram de pessoa. Porque aquelas pessoas que vieram de uma vida humilde, elas sabem quanto batalharam, quanto foi sofrido, quanto caiu, quanto se levantou, quanto superou. Então, cada detalhe, cada conquista, por menor que seja, é muito mais valorizado. Porque elas sabem o que passou para chegar até ali. Então, eu agradeço imensamente. Não estou assim, em zona de conforto, nada, pelo contrário. Eu busco meus estudos, busco tentar me motivar cada vez mais, empreender, tentar revolucionar meu escritório para crescer mais ainda, porque a contabilidade é o meu sonho, Deus me proporcionou isso. E assim, voltando um pouco da pegada familiar, de fato, eu prezo muito a família, muito mesmo. A gente está aqui, eu estou com a minha esposa há 25 anos. Né? Eu conheci, estou com ela desde meus 18 anos, estou com 43, então vão aí 25 anos da minha vida. Eu tenho uma filha de 22 anos. Para vocês terem uma ideia, Deus ele é muito maravilhoso, né? A gente tinha, minha esposa sempre teve desejo de ter outro filho, e aí não tínhamos condições financeiras para isso, nem tempo, porque
porque a minha vida era muito corrida, ela correndo atrás de ajudar a trazer o pão também, e eu no meio do mundo. E aí, até nisso Deus pensou, com a contabilidade, sem menos a gente esperar, ela engravidou agora, ano passado, ano retrasado, e aí teve um bebê ano passado, chegou um filho na nossa vida, chegou um filho no momento certo. No momento certo, por quê? Porque hoje, o João Ravi, que é o meu filho, ele está, eu mais ainda do que ele está podendo proporcionar tempo que eu não tive com a minha filha. Eu tenho a oportunidade de ir às consultas com meu filho. Eu estou presente todo dia eu estou em casa, na hora do almoço, na hora do café. Precisar ir ali, eu vou em casa. Ah, vamos ali numa consulta, vamos numa vacina, eu vou. Então isso não tem preço. Deus disse, não, o seu filho vai chegar. Só uma parte para complementar tudo isso que você está dizendo. A pessoa que é rica não é a pessoa que tem dinheiro no banco, é a pessoa que é dona do seu tempo. Porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, quando a gente deixa de vender o nosso tempo por mixaria, por migalhas para outra pessoa, e passa a ser o dono do nosso tempo, a gente passa a ser as pessoas mais ricas do mundo. Pode só pegar esse gancho. Exato, exato. Porque assim, a gente, claro, a gente quer crescer, a gente tem o que é dinheiro. Dinheiro é a consequência do nosso trabalho, daquilo que a gente ama. E a gente necessita de dinheiro para sobreviver. Nós vivemos num mundo capitalista. Só que a gente tem que levar em consideração nossa qualidade de vida. Muitas vezes não basta ter dinheiro, a gente tem que ter qualidade de vida, tem que ter propósito, tem que ter Deus. Às vezes quem nunca que viu reportagem, né, passando na televisão, que fulano, aqueles artistas famosos, o cara bilionário, e o cara se mata, o cara usa droga, entra na depressão. A questão da qualidade de vida. E o tempo ele é primordial. Então, esse momento que chegou meu filho, chegou no momento exato, justo e perfeito. Porque eu tenho a oportunidade de estar mais presente, tenho tempo de estar com ele, tenho tempo de ir às consultas, tenho tempo de sair, tenho tempo de levar ele para... Enfim, tudo Deus disse, não, vou dar um filho no momento certo para você ter a oportunidade de fazer tudo aquilo que um pai deve fazer para um filho, que um filho tem que ter o contato do pai. Então, não tem preço, isso é como o Iranildo disse aí, o tempo ele é bem mais precioso que tem na nossa vida, só que para eu ter essa qualidade de vida, esse tempo, eu tive que fazer algo, eu tive que buscar algo, né? E essa minha busca foi no meu mundo empresarial. Eu tive de sair da minha estabilidade, da rotina lá do comércio, tudo, para montar o meu próprio negócio, o meu escritório. Eu poder ter tempo, claro, uma qualidade de vida um pouco melhor. E isso, graças a Deus, com a contabilidade, ela me trouxe uma segurança financeira, né? E dá para a gente viver melhor do que eu vivia antes. Isso não tem sombra de dúvida antes disso. E aqui eu falo para aqueles pais de famílias que tem muitos que são de fato, muitos que vivem com salário, eu sei do quanto é dificultoso, porque já passei por isso. Muito tempo, muitos anos mesmo. A gente dá nó em pingo d'água. Mas é isso, não tem medo de crescer. Os grandes empresários, aquelas pessoas de muito sucesso na vida, elas saíram, né, num momento de dificuldade. Você olha as histórias de vida dessas pessoas de sucesso, claro, com suas raras exceções, elas vieram de família humilde. Se você pegar a história do Henry Ford, enfim, diversos caras aí, você vai ver que o que motivou eles foi sair daquela zona de conforto, ou melhor, daquela dificuldade de querer sempre algo mais. Então, se você tem um sonho, se você pensa em empreender, corra atrás, porque o sucesso está para todo mundo. Basta que as pessoas dêem o primeiro passo, né? E vá em busca, lutem pelo aquilo que querem, claro, respeitando as premissas, porque nada chega lá, nada é tão fácil, não todo mundo é muito bem. Então, as dificuldades vão aparecer, mas é natural que, para que você chegue no sucesso, tenha que passar por alguma dificuldade. Isso faz parte do processo, mas cabe àqueles vitoriosos, eles ultrapassam todas essas barreiras.
certo? E assim, não há nada no mundo que não tenha solução. O problema, se ele existe, ele tem solução. Se não tem solução, é porque não era para ter. Tudo tem solução na vida, certo? Então, o empreendedorismo, seja qual for o seu ramo, a sua atividade, ele traz essa luz, ele agrega, ele ajuda a agregar no seu meio familiar, ele traz qualidade de vida para você, e você não pode ter medo de realmente crescer. Comece seu negócio, vá, busque, e hoje não está meio assim, é que nem o meu pai dizia, a carga ajeita no caminho. O pai agricultor disse, a carga ajeita no caminho. Em referência a um animal, quando você está levando uma carga e na saída sai meio torta, ele diz, não, conforme o cavalo vai andando, a carga vai se ajeitando. Então é isso, você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que ser maleável, você tem que buscar no meio do caminho, você tem que fazer algumas correções que de fato tem que serem feitas, que é o famoso a carga ajeita no caminho. Mas é isso, não tenha medo de crescer. O sol está para todos, o sucesso está para todos, ele não é fácil, mas tudo começa a partir do primeiro passo, né? Você tem que sair da inércia, você não tem que esperar nada acontecer, você tem que partir para cima, você tem que sair da sua zona de conforto. Para quem me conhece, quando eu estou falando isso, eu era uma pessoa muito introspectiva, e aí a gente mudou, a gente entrou para esse meio digital, esses vídeos, muita gente, pastor, tá muito, é muito TikTok que chama. Não, é porque a gente tem que se moldar. Para quem quer chegar lá, a gente tem que. Ninguém vai inventar a roda, mas a gente tem que dançar conforme a música. Então é isso. E aqui eu até falo aqui a respeito sempre da busca, né, pela educação continuada. Aqui nós, como contadores, estamos sempre buscando por cursos, palestras, mentoria, investimento. A gente não quer ficar fadado ao passado, né? A gente quer sempre crescer, e é isso. O empreendedorismo é isso. Empreender, não ter medo, é querer avançar, estar sempre pensando lá na frente e estar sempre dançando conforme a música. Miranda, conta aí só para o pessoal, né? O que você, o escritório Miranda, vende, quais as suas soluções que você tem, e convide o pessoal aí a lhe visitar, marcar uma reunião, a fazer com que você, né, possa estar ajudando. Porque, assim, ó, uma das coisas que eu amo no nosso trabalho, a contabilidade, que eu sou apaixonado, é porque a gente consegue, né, transformar vidas de várias pessoas. Num único movimento, a gente consegue mudar a vida de várias pessoas, de um ecossistema todo. Porque imagine um pequeno comerciante aí da sua localidade, decide empreender, vai até você, Miranda, eu quero abrir aqui meu estabelecimento. Aí você faz todo o planejamento com o cara, dá as dicas, o camarada, ok, abre a empresa. Aí daqui a pouco ele está empregando uma pessoa, ele está gerando uma circulação de dinheiro dentro da comunidade dele, ele está oportunizando geralmente quem tem um negócio no interior compra, né, do comerciante da sede, né? Então com uma simples, né, jogada da gente, com uma simples ajuda ao empreendedor, a gente mexe na roda toda, em todo o ecossistema. Então o nosso trabalho realmente é fantástico, é maravilhoso. O que a Miranda Contabilidade aí tem para oferecer para os clientes aí? Perfeito, meu irmão. Eu costumo dizer aqui para as meninas que a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? E aquele que é empreendedor, o cara que tem o seu negócio, é o sonho dele, é dono dele, tira o sustento da família, né? Então a gente lida com os sonhos das pessoas. E aí, como você bem disse, e aí é realidade para quem é contador, sabe disso, a gente faz parte, a gente está incluso nesse processo de realização do sonho das pessoas e do crescimento dela. Você disse aí, às vezes você ajuda um cliente a abrir uma empresa, como acontece muito, é realidade, e o cara começa geralmente lá com ele, com a sua esposa, quando vai ver tem 10, 15 funcionários. Ontem eu estava vendo justamente isso, o depósito de construção aqui, o cara começou bem pequenininho, hoje ele é muito funcionário. Então, de certa forma, você também faz parte desse meio que ajudou a isso. Então, a gente lida com isso. E aqui em Miras, na Miranda Contabilidade, que a gente está localizado aqui na Avenida Deputado Zé Queiroz, 415, no centro de Loretão, a gente trata aqui
diversos serviços ligados à área da contabilidade. A gente trabalha com empresas, indústria, comércio, serviço, optando por Simples Nacional, lucro real, MEI. Então, a gente faz planejamento tributário. Então, se você quer empreender, você tem vontade de montar seu negócio, nos consulte, a gente dá uma orientação, e dependendo da sua atividade, a gente dizer qual o regime que você deve se encaixar, qual o posto melhor para você, né? Tira todas as suas dúvidas e a gente está assim para tá disposto a lhe ajudar, diferentemente de outros, né, por aí que possa parecer. A gente se preocupa com o cliente, se preocupa com assim, a gente no ato da abertura da empresa, a gente assim procura a melhor forma possível de se adequar a um regime mais correto, porque a gente pensa no crescimento do cliente, né? Porque quando esse cliente cresce, a gente cresce também. Então, assim, a gente preza muito pelo esse acompanhamento, pela essa assessoria. Então, seja qual for sua atividade, seu negócio, a Miranda Contabilidade está para lhe atender. Nós temos um produto que você procura, com diferencial, um atendimento mais humanizado, uma parceria, tirando todas as suas dúvidas. Nosso intuito aqui é fazer com que você cresça. Claro, a parte da contabilidade é a parte que ajuda na formalização. E estamos aqui para lhe dar o melhor, tá bom? A gente está em constante busca de ferramentas e planejamentos para que possa oferecer nossos clientes. Está sempre assim atualizado. Então, se você procurar aqui no Miranda Contabilidade, trabalhamos com imposto de renda, ITR, enfim, todo o universo contábil, a Miranda Contabilidade está para lhe proporcionar, tá bom? O atendimento, já disse, muito. Tem uma equipe fantástica, que eu agradeço aqui, nossa equipe é fantástica. Quem conhece, e assim, eu acho que melhor pessoa para vender, né, nosso produto é o nosso cliente. Se você perguntar aos nossos clientes do escritório Miranda Contabilidade, nossos maiores, claro que a gente faz muita, a gente busca vender incessantemente, mas a maioria dos nossos clientes que é o nosso escritório é por indicação dos próprios clientes da gente. Isso é muito bom, porque assim, a gente tem a grande satisfação. Eu costumo dizer que eu tenho a coragem de que alguém, quando alguém chega que tem a dúvida, se dá, eu indico o cliente, pergunta o meu cliente, pergunta os clientes fulano de tal, qual o cliente aqui, deixa eu ver aqui o cliente mais próximo de você para perguntar. Então, eu tenho, vamos dizer assim, nós temos essa credibilidade de fazer com que as pessoas que querem fechar parceria com o escritório, de perguntar, ter referência dos nossos próprios clientes, a gente dá seguimento. Quando elas não vêm já indicado pelo nosso cliente. Então, isso é sinal que a gente está fazendo um serviço bom, um serviço de qualidade. E assim, não ficando na zona de conforto, como eu disse, a gente sempre está buscando algo mais para agregar valor às empresas de nossos clientes. Show, Miranda. Parabéns, garota. Sua história realmente ela é uma história de empreendedorismo, uma história de superação, uma história que mostra que não importa onde a gente está, né, o que importa é onde a gente quer chegar e que com determinação, vontade. E uma coisa uma das coisas que eu te admiro muito é o fato de você sempre ir pelos caminhos corretos, né? Muitas pessoas conseguem milhões, fortunas, mas todo mundo sabe quando algo não está certo, não está direito. E a sua conduta, né, de sempre trilhar o caminho da correção, o caminho, né, da ética, principalmente profissional. Eu tenho batalhado muito, cara, para tentar ajudar vários colegas nossos, né, a mudar a mentalidade, porque a contabilidade mudou. A contabilidade ela é outra, totalmente diferente da pandemia. E eu vejo que se alguns colegas não se adaptarem a essa nova realidade, porque o ser humano é diferente dos outros animais, que a gente se adapta, né, a diferentes realidades, porque quem não se adapta, ele vai para a extinção. Quem não se adapta vai para a extinção. E você é um cara que está todo tempo evoluindo, todo tempo buscando. Próximo ano vamos para o Summit novamente, estamos estudando. E sábado tu vai participar lá da caminhada lá da Grace, lá da CDL. Vou sim. Show. Sábado eu também estou lá,
semana passada, né, eu entrei num desafio que todo dia eu tenho que correr 5 quilômetros, sabe? Aí eu tô, já, se eu não me engano, hoje é o nono, é o 10º dia. Às vezes é de madrugada, às vezes é de noite quando eu chego do trabalho, mas eu sou nojento. Eu boto uma meta na cabeça. Por exemplo, essa aqui é a live número 16, um número de 30 lives que eu estou fazendo todos os dias, né? Acordando cedo e fazendo. E está sendo fantástico, cara. Por que está sendo fantástico? É a quantidade, eu estou baixando os vídeos, a quantidade de conteúdos que eu tenho, né? Nas minhas redes sociais, a quantidade de pessoas que têm entrado em contato comigo, né? Depois dessas lives, está crescendo muito, muito mesmo. E não sei se vou parar nas 30. Não sei se eu vou parar nas 30 lives. Mas, meu irmão, dê suas considerações finais. Mais tarde a gente se vê pessoalmente e conversa mais um pouquinho. Perfeito. Meu irmão, só tenho a agradecer aqui o convite e esse passagem é muito bom esse trabalho que você está fazendo e está instigando os outros contadores a saírem da zona de conforto que de fato tem que sair, é muito gratificante. E eu só tenho aqui que agradecer, você também sempre é uma pessoa solícita e mais é isso, agradecer a todos e ter um ótimo dia, um excelente trabalho e estamos aí, tá bom? Valeu, garoto. Amanhã tem mais, viu? Amanhã você acorda cedo para assistir, que amanhã também a gente tem uma história fantástica também de um outro colega contador, tá certo? Então é imperdível. Show, show.